Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 50, um bom dia para você. Sexta-feira chegou, é isso aí, tá sextando para muita gente. Começa o Virtual News desta sexta-feira, dia 14 de abril de 2023. Começando com o cafezinho, isso mesmo, Dia Internacional do Café. Tem coisa melhor do que começar o dia, quer dizer, com um bom café? Isso é muito bom. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada, que não tem sido muito organizada, precisa se organizar mais para se tornar um poder ainda muito mais presente. Um bom dia para quem faz aniversário hoje, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Sexta-feira ele estava de férias, está voltando agora, lógico, férias remuneradas, está voltando agora como comentarista das sextas-feiras, né? Teve um período aí de tranquilidade, de sossego, e está voltando agora para o turbilhão. André Santos, bom dia, Maria Clara, bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia, Maria Clara, bom dia a você, teleouvinte que está aí com a gente, de volta depois de 3 semanas. Na verdade, não foi nem bem férias, né, chefe? Mas, enfim. Também a gente precisou se ausentar por alguns dias, mas já estou de volta aqui com vocês para levar essa sexta-feira de notícias, essa chuvinha que está lá fora, para que a gente possa ficar antenado com o que está acontecendo, principalmente no nosso país. Maravilha! 9h mais 52. Ontem teve sessão solene homenageando os cubatenses, né, devido ao 9 de abril. Ontem, dia 12, a sessão foi transferida. Nós vamos estar falando disso aqui também na cidade de Cubatão, sessão solene. Mas vamos às manchetes que estão rodando nesta manhã de sexta-feira. Principais notícias desse dia 14 de 4 de 2023. Hoje é o Dia Mundial do Café. Lula é recepcionado por Xi Jinping no Palácio do Povo, em Pequim. Países árabes se reúnem na Arábia Saudita para retomar relações com a Síria. Incêndio crianças e adolescentes de Recife deixa 4 mortos. Governo entrega a LDO ao Congresso nesta sexta-feira e terremoto de magnitude 7.0 abala a costa da Indonésia. Vamos lá, é isso mesmo. Então, a LDO está sendo entregue, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024 está sendo entregue, porém já havia uma discussão quanto ao arcabouço fiscal, né? Porque não foi nem aprovado, nem apresentado totalmente ainda, teve toda aquela situação, mas de fato ainda não aconteceu. Né? E o LDO já foi, e foi na formatação antiga, porque a lei que é vigente é a lei do teto de gastos. E agora, José? E agora, José, nossa, boa lembrada. Eu acho que vão vir, né? Eles estão seguindo protocolos, mas provavelmente eles vão dar jeito de mexer nisso lá na frente, porque não tem como apresentar isso agora, Márcio. Eu acho que é muito cedo, deve seguir os protocolos, porque isso exige-se que siga, mas eu acredito que vão haver algumas mudanças em relação à entrega desse processo, ou talvez eles entreguem esse documento, mas lá na frente eles venham com algumas mudanças. Algumas alterações. Provavelmente. Está cumprindo que mandar regra para depois alterar no meio do percurso, literalmente. Né? E outra coisa que me chamou a atenção nessa notícia é a visita do nosso presidente à China, né? Sim. O Brasil tentando aí estreitar as relações e vão assinar 15 acordos bilaterais com a China. Aliás, já assinou, se não me engano, na manhã desta sexta-feira. E são acordos que vão aí atrás de
tecnologia para o Brasil, enquanto a China já está com o 6G, não sei se vocês sabem disso. 6G? A China já está lá trabalhando o 6G da internet, a gente está tentando chegar no 5G, mas é isso, o Brasil vai tentar buscar recursos para trabalhar através da tecnologia, para fechar os acordos bilaterais de comércio de carne e área espacial também, é isso, é o Brasil tentando correr atrás dessa grande potência e no momento realmente em que as relações entre China e Estados Unidos, que são os dois maiores países que fazem comércio com o nosso Brasil, essas relações entre os dois países estão um pouco abaladas, né? Tem aí rusgas, e aí o Brasil, como grande país diplomata que é, o Brasil tem uma experiência muito grande nessa área de diplomacia, de tentar buscar o equilíbrio entre esse tipo de situação, mas a gente vai ver o desenrolar dessa história. André, você é bem fluente no inglês, como seria essa manchete em inglês? Qual manchete? Do presidente Lula sendo recebido por Xi Jinping no Palácio do Povo. Seria tipo, right now, Lula, president from Brazil, it's getting a meeting with Xi Jinping, president of China. Uau. Mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso? Eu tô dando assim aleatório, mas é almost like that. Ah, que maravilha, só isso mesmo. Enquanto ao incêndio em Recife, foi na madrugada desta sexta-feira, 4 mortos. Em relação ao terremoto, nós não temos ainda notícia de vítimas do terremoto 7.0 na escala Richter, que abalou a Indonésia. 9h58, vamos para a primeira matéria desta sexta-feira. Mudanças na taxação devem impactar compras internacionais e o bolso do consumidor. O anúncio do governo federal de acabar com a regra que isenta impostos de remessas internacionais no valor de até $50, R$250, deve impactar diretamente os consumidores das gigantes asiáticas como a Shein, a Shopee e outras marketplaces. A previsão é de que o cerco às empresas desse segmento gere R$8 bilhões por ano aos cofres públicos e, na avaliação de especialistas, a tendência é que os brasileiros paguem mais caro para comprar os produtos. Após a repercussão negativa do anúncio, o ministro da Fazenda divulgou uma nota alegando que os consumidores não seriam afetados pela medida, pois, segundo o governo, o benefício da isenção se aplica somente ao envio de pessoa física para pessoa física. Isso significa que, na teoria, as compras feitas pela internet em grandes sites já teriam que pagar imposto sobre importação, cuja taxa é de 60% sobre o valor da mercadoria. No entanto, há uma parcela de empresas que agem ilegalmente fracionando as compras, se fazendo passar por pessoas físicas para escapar da tributação. De acordo com o ministro da Fazenda, será elaborada a medida provisória que tem força de lei e entra em vigor imediatamente após a publicação, determinando que as lojas prestem uma declaração antecipada com os dados do exportador e de quem compra além do produto. O objetivo do governo é evitar que empresas estrangeiras continuem sonegando impostos. Eu gostei ali da imagem do carrinho de compra ali. As compras online, né, Márcio? Compras online, era... Foi um cenário que muitas das pessoas conseguiram se virar durante a pandemia, conseguiram, né, muitas pessoas, muitas empresas acabaram entrando nesse mercado, e aí a Shein, que é a Shein, né, que é a Shein, mais conhecida como Shein no Brasil, acabou, né, se tornando uma grande potência. Outras como a AliExpress, tem uma outra também, a Shopee, exatamente. São dois contrapontos nessa informação, né? Porque vai ser taxado, e aí o governo fala, ele quer tentando fechar ele chama de contrabando virtual. O governo está chamando esse tipo de ação de contrabando virtual e está tentando fechar esse cerco das grandes empresas, porque tem as empresas que pagam os impostos, é injusto concorrer com empresas que importam para o Brasil sem pagar esses impostos. O problema não é nem esse, o problema é que esses impostos serão cobrados do consumidor final, porque a empresa não vai arcar com todas essas despesas, é bem provável. E tanto que eu tenho uma amiga minha que ela faz comércio, ela trabalha, e ontem ela me ligou falando que tem uma mercadoria retida no aeroporto e ela não vai pegar, porque ficou exatamente como você disse na matéria, 60% em cima do valor da compra. É complicado, eu acho que eu não esperava esse tipo de ação do governo nesse momento. Mas tem os seus prós e seus contras. São dois contrapontos aí que a gente precisa realmente segurar a onda, porque existem empresas que estão faturando muito em cima disso.
e não pagam os impostos que deveriam. E, por outro lado, as empresas que pagam imposto estão perdendo o cliente para essas empresas que estão crescendo no mercado virtual. É complicada a situação. 10 horas em ponto, nós tivemos aqui uma interrupção, aqui um áudio chegando das obras que estão acontecendo em torno, e vamos ver se a gente consegue sincretizar isso. 10 horas em ponto. André, vai ficar caro para quem? Para o consumidor final, sem dúvida. Final. Então essa não é a taxar questão. o produto e taxar o percentual que a pessoa paga. Se vai subir para o fabricante, se vai subir o custo dele para mandar para o Brasil, vai sobrar. Porque a ideia realmente é taxar as empresas que importam para o Brasil. Só que esse valor dessa porcentagem que será cobrada, as empresas vão ter que passar para o consumidor. Pode ser que o consumidor não pague toda essa porcentagem de 60%, mas vai que 40%, 50%, porque a empresa vai olhar o bolso. Se você pagar 50% no produto... Entendeu? Aí não vale a pena, mas então, vai perder. Na verdade, você precisa... ou você... Bom... É porque o que atrai o consumidor é essa facilidade de compra. Talvez... É que é fogo, né? Falar de impostos no Brasil, que a gente sabe que a carga tributária é demais. É absurdo, isso não vai mudar. Entendeu? É um convite a não pagar impostos. Porque assim, abriu-se esse mercado e os brasileiros estão consumindo melhor depois disso, claro. Então, e as empresas aqui no Brasil não conseguem vender tanto comparado com as empresas que estão concorrendo nesse mercado. Então, aí estaria o momento de repente tentar trazer, mas não vão fazer isso, eles preferem aumentar os impostos de quem está importando. 10 horas mais 1 minuto, vamos a mais uma matéria. Ministro Paulo Pimenta se irrita com a declaração sobre taxação de compra online. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da SECOM, Paulo Pimenta, está irritado com a Receita Federal diante das críticas ao governo pelo cerco promovido às compras online no exterior. De acordo com Pimenta, o órgão não teria avisado sua pasta e a Casa Civil antes de confirmar a medida contra a sonegação, fato que teria gerado o incêndio que o Palácio do Planalto agora tem que apagar. Ao discursar em um evento do PT, Paulo Pimenta afirma que a Receita Federal soltou uma notícia sem comunicar ninguém e acabou prejudicando o governo. Logo nos primeiros dias do governo, Pimenta foi o porta-voz de uma chamada dos ministros Márcio França, dos Portos e Aeroportos, e Carlos Lupe, da Previdência. O primeiro anunciou o programa para oferecer passagens aéreas mais baratas sem ter o ok final do Palácio do Planalto. O segundo autorizou a redução dos juros do empréstimo consignado a beneficiários do INSS sem combinar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ainda sobre o Lupe também fez aquela declaração da reforma da Previdência sem ter falado com ninguém. Sim, sim. E agora, o Márcio, é justa. Pimenta na pasta dos outros é refresco. Pimenta. Não, é complicado porque aí a gente percebe a falta, né? Precisava-se ter aquela interlocução entre esses ministros. E ele está certo de reclamar, mas não vai adiantar muito, né? O problema é que na verdade, eu reclamei, eu tirei a responsabilidade. Na verdade, ele reclama... não falaram comigo, mas peraí. Mas aí a partir do momento que o próprio Haddad, né, o ministro da Fazenda, já deixou claro que vai existir essa taxação, já está definido. Então, independente disso ou não, ele teria que ter recursos ou diálogo para poder reverter a situação. Não somente tentar tirar o corpo fora falando, não me avisaram nada. Então, é isso que eu estou achando. Tá mais para um afastei, fiquei de lado, falei, não estou sabendo, não recebi esse memorando. Não, sim, porque é muito mais prático agora, como você diz, é muito mais prático agora ele falar, não chegou até mim, infelizmente não tenho o que fazer, mas tenho que fazer. Será que o Pimenta está desprestigiado nesse negócio aí? Já o primeiro-ministro passa por cima, o segundo-ministro passa por cima, a Receita passa por cima, quer dizer, o que está acontecendo? Né? Mas eu acho que na verdade a comunicação, né, Márcio? A gente percebe, a gente acha que são só nas esferas municipais, né? Que são, mas não, acho que são todas as esferas do governo, ou das municipalidades ou dos estados, que existem essa falta de diálogo entre eles e aí acaba gerando esse desconforto. O pessoal não tem receio de pimenta mais, é isso? Nossa, eu não vou nem falar o quanto eu gosto de pimenta, enfim. 10 horas mais 4 minutos, próxima matéria. Eduardo Leite busca aproximação com Zema e Tarcísio para unir forças contra Lula. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que em 2016, na eleição presidencial, quer estar junto do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para construir uma alternativa a Jair Bolsonaro e Lula.
Os 3 governadores disputam o espólio da direita e do bolsonarismo em uma futura eleição presidencial. Zema e Leite miram o Planalto, enquanto Tarcísio ainda pode concorrer a mais um mandato de governador. A eleição de 2026 não é um projeto pessoal. Eu vou estar ao lado do caminho que apontar para fora do PT e para fora do Bolsonaro, disse Leite em evento do Fórum da Liberdade, realizado pelo Instituto de Estudos Empresariais em Porto Alegre, na quinta-feira. Ao lado do governador mineiro, que também palestrou no evento, o Tucano disse também: da minha parte não haverá divisão. Quero estar junto com Zema, quero estar junto com Tarcísio. André. Cara, eu acho que o Leite, ele tá sendo bem esperto, né? Ele já se colocou... O que acontece? Saiu uma matéria essa semana, eu não sei se vocês acompanharam, tô tentando lembrar qual foi a fonte que eu vi essa matéria, em que o Zema, na verdade, os nomes mais falados para uma possível presidência, além de Bolsonaro, além do extremismo de direita e do extremismo de esquerda, seria o Zema, do Rio, né, o atual governador, de Minas, viajei. É o Zema, o Tarcísio de São Paulo, e o Eduardo Leite, ele acabou despontando nesse cenário, não foi um dos primeiros, apesar de ter sido falado. Então ele está sendo bem esperto, porque é claro que o interesse dele é chegar no poder federal. Então eu acho que ele está sendo bem esperto em se colocar à disposição de um diálogo entre os 3 para ir contra o que a gente já tem, o que a gente já sabe que é o caminho PT e PL, na verdade Bolsonaro e Lula. Vamos já aguardar, eu acho que ele está jogando. Eu acho que ele é bem esperto em querer aparecer, já pegar o protagonismo dessa fala nessa semana em que eu não ouvi ninguém falar sobre isso, ou nenhum desses governadores falando sobre essa possibilidade de unir forças. Muito cedo, né? Muito cedo. Márcio, é cedo, mas quando se trata de política e dessas esferas de poder, não existe cedo. Eles estão sempre articulando, pensando nesse futuro que está ali na frente. Ele já se ergueu. Vamos lembrar aqui que ele quase perdeu o governo do estado no Rio Grande do Sul. Sim. O PSDB foi tão ruim nas articulações políticas, no projeto político de 2020, de 2022, que quase ficou sem nada. Sim. Foi realmente uma situação muito atípica para o PSDB. O que aconteceu com o PT em 2000, depois da saída de Dilma, o PSDB sofreu agora, sem ter ninguém na presidência. E o Leite quase perdeu. O Leite abandonou para ser candidato à presidência. Ele tentou jogar. Aí teve que recuar, teve que voltar e ganhou ali na decisão, cabeça por cabeça ali, uma coisa muito disputada. E vem agora postulando, só que ele esquece que tem mais pessoas no cenário. Sim, vão aparecer pessoas também. Moro está colocado, Bolsonaro, presidente do PL, presidente de honra do PL agora sim. Posicionando o próprio Lula, né? Fazendo as suas articulações, e o desenvolvimento do governo do PT vai nortear muita coisa aí. Na verdade, o maior cabo eleitoral da oposição é o próprio governo. Na verdade, o que eles fazem nesse momento é desenhar esse cenário com o que a gente tem agora. Como diz, as peças dos tabuleiros estão sendo mexidas nesse momento. Então, desenhando o cenário desse momento, o que eles fazem é articular, pensando que o Bolsonaro pode ter inegibilidade. Esse trâmite, existe essa possibilidade. O Lula não tem, ele já deixou bem claro que ele não tem interesse em se reeleger. Ele não tem esse interesse. Então, pensando nas pessoas que vão substituí-los, pode ser que as pessoas que estejam no cenário agora, enquanto governadores, são bem vistos pela população ou de acordo com algumas pesquisas, pode ser que eles acabem despontando. Então é isso que o Leite está fazendo. Ele está criando fato. Ele está criando fato. Exatamente. Ele está sendo bem esperto. E aí quando a gente fala, ele fez isso lá nas eleições de 2022, quando ele abandonou o governo e ele perdeu, né, as primárias para o PSDB, perdeu para o Dória. O Dória não foi candidato nem Só que aí ele jogou, a cartada dele foi muito alta. Ele entregou o cargo de governo para o suplente e acabou entrando ele não se colocou como presidente. Ele foi muito esperto, mas ele mas a gente sabia que ele estava à disposição e fazendo as articulações. A Aécio Neves tentou articular para ele. Sim, e essas articulações. E aí quando ele viu que não tinha jeito, que uma terceira via realmente não despontou, eu não sei qual foi a conversa que ele teve com o governador ou com as pessoas, que realmente ele conseguiu voltar. Foi suado, foi difícil, foi muito difícil, mas ele conquistou, está lá e está articulando desde já para tentar
aparecer no cenário nacional, né? Porque o Leite é os últimos 4 anos na cadeira, né? Exatamente. Eu acho que o Eduardo Leite, mesmo que não em 2026, eu acho que ele é um dos futuros promissores da política e principalmente do PSDB, que aliás é ele que está presidindo o partido nesse momento. Né? É certo dizer PSDB terra arrasada? É quase isso. Né? Eu acho que não terra arrasada, mas eu acho que perdeu muito. Eu acho que o PSDB ele acabou minando nessas últimas eleições com essas discórdias internas que acabaram tomando um erro de trajetória. Exato. Implodiu, né? Implodiu e aí quando vem pra gente esse tipo de coisa que acontece dentro, aí você fala, não tem crédito um partido que não consegue se entender internamente. Perdeu a locomotiva do país, São Paulo. Perdeu. Mas eu acho que o Leite ele tem um grande potencial, ele é um cara jovem, ele é um cara empolgado com esse cenário, vamos ver o que acontece, vamos ver se ele traz essa cara nova e essa nova visão de mundo diversificado, divergente e multicolorido para dentro do PSDB. Estou pensando numa política... Porque a gente tem a política café com leite, né? Café com leite, agora o Rio Grande chimarrão, café com leite e chimarrão. Chimarrão, o Rio Grande do Sul sempre teve nessas pautas, né? Também, mesmo lá sendo um coadjuvante na política do café com leite nos anos 30. Café com leite e chimarrão. Sim. 10 horas mais 10 minutos. Próxima matéria. Marília Mendonça. Família pede que fotos da autópsia não sejam divulgadas. Imagens da autópsia do corpo de Marília Mendonça, obtidas a partir de um laudo do IML, circulam na internet nesta quinta-feira, ontem, pouco mais de 1 ano e meio após a sua morte. A equipe da cantora afirmou à imprensa que o advogado da família, Robson Cunha, busca medidas para punir os responsáveis pelo vazamento. A equipe da artista também pediu aos internautas que não compartilhem as imagens nas redes sociais. Começaram a circular em grupos do WhatsApp fotos do inquérito policial que trata do acidente da morte da cantora Marília Mendonça, escreveu o time em comunicado à imprensa. A mãe da cantora, a dona Ruth, preferiu não se manifestar com relação ao assunto, pedindo apenas que as pessoas tenham respeito e empatia. Eu acho que é isso. É mórbido, é desrespeitoso, não tem nada melhor para fazer? Eu acho, Márcio, que a própria matéria já traz um ponto final a esse tipo de discussão, que vem da mãe a dona Ruth, né? A mãe da Marília, que é respeito e empatia. Não tem nada melhor para fazer? Não tem nada melhor que possa ser feito, a não ser esmiuçar a vida de uma pessoa, espalhar fotos de uma autópsia. E a gente vai aproveitar essa questão da Marília Mendonça para estender para todos os casos. Muitas vezes, num acidente, a pessoa passa um acidente, vê alguém acidentado, o corpo no chão e sai fotografando, filmando, postando. Gente, independente da situação, tem família, pai, mãe, irmão. É mórbido, é desconcertante, né? Começar a respeitar essa questão. Foi lhe dado, a tecnologia lhe deu um celular, não para você sair por aí detonando tudo. Pô, por favor, né? Nós tivemos aquela questão do Maradona, nós tivemos outras situações aí que as pessoas... E agora, mais essa. E é engraçado que é o tipo de informação, o tipo de que realmente... Tem gente que vai... Curiosidade humana, né? Essa curiosidade, tipo assim, que prazer é esse que existe nas pessoas de realmente querer ver, querer passar esse tipo de imagem tão mórbida, né? Na verdade, tão... sei lá, tão difícil, é difícil, é muito louco. É como a dona Ruth disse, eu acho que a gente precisa realmente... Quem recebe e principalmente quem dispara essas mensagens ter um pouquinho de empatia e se colocar no lugar dessa família e se colocar no sofrimento dessas pessoas e tentar falar, pô, será que se fosse comigo eu ia gostar? Porque essas mensagens, elas rolam tão rápido, elas têm um poder de alcance tão rápido. E já pensou o filho da própria Marília, daqui uns meses, um menino entendendo das coisas e pegar essas imagens? Eu acho desconcertante ter que discutir isso. 10 horas mais 13 minutos. Vamos a mais uma matéria. Congresso analisa 26 vetos, reajuste de servidor e crédito para Bolsa Família. O Congresso Nacional se reúne na próxima terça-feira, dia 18, para apreciar 26 vetos presenciais, além de projetos para abertura de crédito no orçamento, inclusive para o pagamento do Bolsa Família. E autorização do reajuste para servidores públicos federais. Entre os vetos que aguardam análise, há alguns de 2021 e também os mais recentes, incluindo 7 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
marcada para o meio-dia. Esta será a primeira sessão conjunta do Senado e da Câmara dos Deputados para votação de proposições neste ano. Tá aí. O veto aumento já vai mexer com... Se derrubarem o veto, já começa o problema do governo, né? A orçamento, o remanejamento. André. Não, é complicado, né, Márcio? Bolsa Família. Eu tenho uma visão um pouco diferenciada disso. Eu acho que, claro, o governo precisa, né, tentar ajudar as famílias que necessitam, mas a gente até já falou disso uma vez. Eu estou falando Bolsa Família porque é uma coisa que, mais uma vez, a gente vê que o orçamento está sendo pautado pensando em ter dinheiro para poder prover essas famílias com esse benefício, mas realmente eu acho que deveria se... Não sei se existe essa possibilidade, são ideias minhas que vêm assim na minha cabeça. Eu acho que deveria ter a possibilidade desses benefícios serem por tempo determinado e aí o governo, enquanto bem social, tentar trazer para essas famílias construir um projeto de como é que a gente fala? De evolução, mas assim, de estudos, né? Estudos é a palavra certa, de profissionalização. Profissionalizar essas pessoas, capacitar essas pessoas é a palavra certa, para que elas tenham capacidade de prover o seu próprio sustento. Porque assim, a gente sabe que muitas pessoas vão acabar se beneficiando e se aproveitando dessa situação. E é uma bola de neve, Márcio. É uma bola de neve. Eu estava vendo uma matéria hoje mais cedo sobre os imigrantes que estão em São Paulo, como aumentou esse leque. Tipo assim, a gente tem muito imigrante em São Paulo. E o governo precisa dar apoio a essas pessoas. E nessa grande maioria são nigerianos ou angolanos. E aí eu fiquei pensando, cara, é legal a gente abrir as mãos, a gente estender, eu acho fantástico. Eu como imigrante que fui muito bem recebido em outros países, eu acho que a gente precisa ter essa política de proteção da pessoa humana, independente de onde quer que ela venha. Mas como é que o governo está vendo isso? Como é que vai ser isso daqui a 2, 3 anos, sendo que a gente tem que alimentar o nosso povo, né? E aí a gente se pega nesse arcabouço de benefício social porque tem benefícios que assim, são permanentes se a gente não der estrutura para a pessoa ter o próprio. Agora, você falou bem nessa questão do imigrante. Eu acho que o Bolsa Família, a gente anunciou ontem aqui no último dia 13, que o governo federal suspendeu 500 mil benefícios. Para muitas famílias. Para aquela família unipessoal, né? Para aquela pessoa que diz que mora sozinha, na verdade, a possibilidade de muitos não morarem. Então ele suspendeu para verificar a possibilidade. Eles estão fazendo um apanhado para saber se as pessoas realmente têm condições. Mas essa questão do migrante, a pessoa entra no país, quando você vai viajar, você foi para os Estados Unidos, foi para o Japão, você vai viajar, você tem que declarar o que você vai fazer, o que você tem, quais os recursos que você tem e como você vai se manter. Exato. Como é que chega no Brasil? Então, você sabe que eu tô estudando o direito internacional para poder entender essa locomoção de pessoas em outros países. Aqui no Brasil, geralmente, eu acho que as leis do Brasil elas são bem rígidas em relação ao imigrante. Na maioria das vezes, muitos ainda fazem aquele papel de turismo e a gente não tem, por mais que a gente seja rígido, a gente não tem essa fala que tem em alguns outros países que as pessoas precisam provar que tem renda no país. Porque assim, a gente sabe que os africanos, muitas das pessoas que vivem nos territórios africanos, elas são pobres. Então a gente sabe que elas não têm um poder de compra tão acentuado quanto um brasileiro que precisa ir para os Estados Unidos. E a gente no Brasil precisa desse turismo para a gente poder ter uma renda um pouco maior. Eu acho que realmente a gente tem as nossas portas são mais abertas. Então as pessoas acabam vindo para passear ou como turista acabam ficando. E outra coisa que a gente tem uma política muito ampla de direitos humanos em relação à anistia de outros países, principalmente alguns países da América Latina que o Brasil tem acordos fechados em relação a entradas e saídas, e muitos dessas pessoas não precisam apresentar o passaporte, basta um documento, né, que são os países da América Latina, que também o Brasil tem muitos deles aqui, e os africanos, a maioria das vezes, eles entram pedindo anistia, e aí teve o caso da Coreia, mas aí foi da Ucrânia, mas aí foi um outro problema, que é a crise com a Rússia, mas o Brasil ele tem as portas, ele tem, apesar de rígido, mais uma vez falando, ele tem um leque mais aberto comparado ao Japão, comparado aos Estados Unidos, principalmente, e alguns países da Europa.
Precisamos observar e aprender um pouco mais. Não porque... enrijecer, mas... Não enrijecer, porque assim, na verdade, o que a gente está falando sobre esse arcabouço fiscal. E a gente sabe que o Brasil não é um país que tem condições de fazer muita coisa, mas a gente não tem essa disponibilidade de recursos. De recursos. Isso, né? A gente não tem essa disponibilidade de recursos para atender aos nossos com excelência e atender os que vêm com o mínimo de dignidade, entende? Então é preocupante quando a gente fala isso. Preocupante. 10 horas mais 19 minutos. Próxima matéria. Governo sustenta que a reestruturação de ministérios não aumenta gastos. A Comissão Mista do Governo do Congresso Nacional, criada para analisar a medida provisória que trata da reestruturação do Poder Executivo, a MP 1154 de 2023, aprovou o plano de trabalho do relator deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB, nesta quinta-feira. Após a aprovação do plenário, a comissão realizou a primeira audiência pública, ouvindo representantes do governo. Na próxima terça-feira será realizada a segunda audiência pública, desta vez com participação de representantes da sociedade civil. O plano prevê a votação do relatório no dia 25 de abril. Está correndo, né? Estão correndo. Primeiro agora, no dia 13, dia 25, está voando baixo, né? Sim, estamos aí. E diz, né, que é engraçado, porque assim, como não vai ter gasto? Aladim. Tipo assim, eu fico me perguntando, como assim? Vai ter. Pode ser que não venha de uma pasta que precisa ajudar outras pastas. Ou, de repente... Vai tirar de onde para colocar? Mas precisa sair de algum lugar. É fato, isso precisa sair de algum lugar. E aí a gente... É engraçado, né, Márcio? A gente conseguiu... São vários pontos que precisam ser discutidos. São vários ministérios. Sim. São vários ministérios. Imagina como se fosse um tanque de combustível em que você abastece o seu carro. Ele tem 40 litros, você vai abastecer o seu carro, mas aí você tem que dividir para mais carros. Exato. Perdeu a autonomia, ninguém vai chegar onde... E é muito engraçado, porque aí eu vou assim, defender um pouco, não é muito da minha... defender lados, mas aí a gente entra naquela linha bolsonarista de realmente... de achar que existe sabe assim, um descaso com o dinheiro público, porque a gente percebe, porque a gente andou esses 4 anos sem tantos ministérios. Sim. A gente consegue. Então, assim, já foi provado que existem alguns ministérios que realmente precisam, que foram tirados. Eu acredito que alguns ministérios precisam, não vou nem falar do ponto que eu defendo no meu setor, mas eu acredito que realmente alguns ministérios precisam estar ali trabalhando para o melhor desenvolvimento da sociedade. Fato. Mas eu acho que realmente precisa se entender quais são as prioridades. De repente, o que vai se gastar, já que, né, vai ter gasto, vai vir de algum lugar esse dinheiro, de algum lugar vai ter que sair. Essa receita vem de algum lugar. Ao invés de montar os ministérios, não seria melhor a gente, tá precisando assim, vamos ver o que a gente pode fazer, como a gente pode segurar o Bolsa Família nesse período. De repente, os próprios impostos que a gente falou agora há pouco, dos produtos que serão taxados, esses aumentos virão para o consumidor final. De repente, existe a possibilidade da gente... esse dinheiro que seria para tal ministério... É muito dinheiro, Márcia. Porque assim, um ministério é muito dinheiro. Eu tenho um MP que entra em vigor, assim, após a sua publicação. Dia 25 foi analisado. Quer dizer, o que vai acontecer? Vai se criar os ministérios. Se mantém, o ministério está no orçamento de 2024. 23, quer dizer. Como é que está o orçamento de 2025, de 2024? Que já vai sendo entregue. Já vai ser votado, é uma celeuma. É uma salada de... tipo assim, é engraçado, mais uma vez eu vou falar, não, mas realmente você vê que é uma salada e um fato, tipo assim, com o dinheiro público, sem pensar realmente... É que realmente eu não estou acompanhando, eu tenho visto as notícias, mas eu tenho me afastado um pouco dos planos de governo. Eu não estou acompanhando em que pé que andam os planos de governo, principalmente os que foram pautados durante as campanhas. Mas eu acho que cabe a gente, enquanto sociedade civil, realmente entender os projetos de lei. A gente não tem esse costume de ir lá no próprio site do Senado ou acompanhar as votações na Câmara pela televisão, ou não dá para acompanhar no momento, vai lá na internet, assiste um pouco, para a gente poder entender em que pé que anda esses planos de governo. Para que querem isso? Por quê e para quê? Você viu o plano de governo nas eleições, que eu só vi pancadaria. Plano de governo eu não vi nenhum.
Na verdade na TV a gente não via muito, mas assim, eu até busquei nos próprios sites dos candidatos na época os planos de governo que eles queriam fazer, mas realmente eu não tenho acompanhado agora o mandato desse atual presidente. Vamos aguardar até dia 25 de abril o que vai dizer sobre essa MP. Vamos lá. Próxima matéria. Utilidade pública, atenção, o pátio da área continental de São Vicente muda de endereço a partir de quarta-feira, dia 19. O serviço continua na mesma avenida, mudando apenas o imóvel. A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, a CETRA, informa que nos dias 17 e 18, segunda e terça-feira de abril, o pátio da área continental permanecerá fechado. O motivo é a transferência dos serviços para o espaço do Facilita São Vicente, apenas alguns metros de distância do imóvel. O novo endereço fica na Avenida Ulisses Guimarães, 1330, no Jardim Rio Branco, e será inaugurado na quarta-feira. Quarta-feira, então, novo endereço do pátio, que é na Avenida Ulisses Guimarães, 1330, no Jardim Rio Branco, no Facilita São Vicente, que vai ser inaugurado na quarta-feira. Parabéns. Parabéns, legal trazer para quem... Trazendo essa informação. Agradecendo aí a Secretaria de Comunicação de São Vicente, né, que tem enviado aqui as informações. É legal o pátio estar mudando para aquela área. Não sei se você conhece o Rio Branco. Conheço, mas não conheço você sabe onde é, tá? Se você analisar, o Rio Branco é uma área ali é um bairro Branco, da área continental, daquela área Humaitá. Continental de São Vicente, que realmente, cara, aquele bairro cresceu muito. Se a gente for comparar o Rio Branco de 10 anos atrás com o Rio Branco que é hoje, você vê uma outra cidade. As pessoas, os moradores estão investindo ali. Eu acho que é inteligente do Caio e da Secretaria de Governo, principalmente de Comunicação, que trouxe essa informação pra gente. É uma tática muito inteligente do governo de São Vicente mudar o pátio para aquela região, porque é uma região que está crescendo e é uma região que pega, porque assim, na verdade, a área continental é uma área afastada do que a gente diz São Vicente, e é uma área realmente carente. É uma área que realmente precisa dessa facilidade de busca por trabalho. Eu acho que é uma jogada bem interessante levar o PAT para aquela região. Parabéns aí. Tem o Insular e tem ali na avenida, então parabéns. Parabéns. Próximo, então, atenção, pátio fechado segunda e terça. 10 horas mais 26 minutos. Encerramos? Tem mais uma? Então vamos lá, mais uma matéria. Impaciente com autoridades, Arnold Schwarzenegger tapa buraco sozinho em Los Angeles. Impaciente com a demora das autoridades de Los Angeles, o ator Arnold Schwarzenegger decidiu cobrir um buraco de rua por conta própria no bairro onde mora, em Brentwood. Por meio de sua conta no Twitter, ele publicou um vídeo afirmando que, depois de toda a vizinhança estar chateada com esse buraco gigante que está estragando carros e bicicletas há semanas, saí com minha equipe e arrumei eu mesmo. Digo sempre, não reclame, faça algo a respeito. Aqui está, declarou o autor. Daniel Ketchel, porta-voz de Schwarzenegger, afirmou que a agência AP, que os moradores de Brentwood já tinham feito vários pedidos de reparação depois que as tempestades de inverno causaram estragos nas estradas da região. A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, anunciou um plano para lidar com um número sem precedente de ruas danificadas em toda a cidade. Segundo autoridades, desde dezembro, Los Angeles recebeu 19.692 solicitações de serviços para reparos e, até o início de abril, as equipes consertaram ao menos 17.549 buracos. Pois é, até o Exterminador do Futuro está enfrentando problemas com buraco. Se o Exterminador do Futuro está tampando buraco, você imagina para nós aqui. Não, você sabe que muita gente criticou essa informação, eu acabei vendo isso ontem, mas eu penso diferente. Eu acho que legal que ele fez isso, eu acho que isso serve de exemplo, sabe? Eu acho que isso serve de exemplo. Claro que nós estamos em cenários diferentes, comparado com a nossa cidade, que a gente vê a própria Karen lá, que é a prefeita da Califórnia, o tanto de trabalho que eles fazem. Realmente, a Califórnia é um estado muito bem tratado, e realmente o governo cuida, mas
existe às vezes existem problemas que saem, né, dos planos do governo, como diz a matéria. Os moradores reclamaram, e como não teve... Na verdade, eu acho que nesse caso não foi nem que a prefeitura não fez, porque você viu que já tamparam mais de 17 mil buracos. Eu acredito que o problema ali era dar celeridade ao problema. Então, como não aconteceu, o que ele fez? Ele mesmo foi lá e tapou buraco. Eu acho que isso serve... Não que nós tenhamos que fazer isso, não é isso, Márcio, mas eu acho que na maioria das vezes, a gente, enquanto sociedade civil, a gente podia dar as mãos e tentar resolver o problema por conta própria. E eu acho que isso eu acho que é essa que eu tiro, a informação que eu trago para mim enquanto morador. Eu já quis várias vezes chamar os meus vizinhos para dar um jeito na rua, cansado de esperar o poder público fazer, sabendo que não faz. Lembrando que ele é o ex-governador da Califórnia. Sim, ele foi governador, né? Lá. E é lógico que a gente vai tripudiar e brincar em cima dessa situação. Porque o exterminador do futuro ali tampando o buraco que não fizeram, com certeza nas urnas vai ter extermínio. Eu cheguei a pensar na possibilidade de ser, claro, né, são só hipóteses de repente ele acabar usando isso. Não volta para. Mas eu acredito que não. Eu acho que aquele momento foi um momento. Ele está dedicado agora à carreira. Eu acho que aquele momento foi um momento muito atípico, agora, né? Você já pensou? O exterminador do futuro tapando as ruas? Eu não sei se eu me preocupo mais com o governante ou com né? Daqui a pouco a gente tem aqui em Cubatão o Homem-Aranha podando árvore. Torta por aí. Homem-Aranha podando árvores. De repente a gente tem aqui um Superman trocando as luzes de LED das cidades, que a cidade tá precisando. The Flash seria melhor. The Flash. De repente a gente tem aqui um Thor, como você disse, limpando, né, o lixo da cidade, que fica, aliás, a cidade está bem deteriorada nesse sentido. E ontem um dos homenageados teve uma homenagem na Câmara, só mudando de assunto, a gente está falando de cidade, de buraco, e a gente cai no assunto zeladoria. E um dos homenageados até falou sobre isso, que é interessante todas essas obras para o desenvolvimento da cidade, mas parece que as obras, parece que o governo, enquanto governo, não tem a capacidade de zelar por essas obras, e aí é bem visto aos olhos a zeladoria da cidade que está a Deus dará. Ontem tivemos a sessão solene na Câmara. Sim, estou falando disso, na verdade, gente, é isso. Parabéns aí à família, né? O seu Eletro, né? Seu Eletro. O pessoal e a Dona Maria, que foram homenageados ontem, com a honra, né, de cidadão cubatense. Né? E todos os demais que foram homenageados, inclusive Luiz Duarte, né? Senhor Luiz Duarte recebeu a honraria de ser amigo de Cubatão. É muito legal, Márcio, é muito legal esse tipo de reconhecimento para as pessoas que estão ali no dia a dia. Eu falo que esse tipo de coisa poderia vir mais vezes do poder público, esse tipo de homenagem ou, de repente, esse tipo de reconhecimento, mesmo que não seja através de uma sessão solene. Mas eu acho que, se cabe um tipo de informação, eu acho que seria interessante do nosso poder legislativo ou do nosso poder executivo ter uma coluna, sei lá, nos seus canais de comunicação, que uma vez por semana eles pudessem notorizar uma pessoa da comunidade enquanto amigo da cidade, né? Porque a gente tem tanta gente que merecia uma honraria dessas. A questão, concordo com você, mas a questão muitas vezes passa por uma observação política, né? E aí, por ser amigo do rei, você é homenageado. Se você não for amigo do rei, você não é homenageado. Então a gente corre esse risco, criando esse espaço. Esse tipo de espaço, né? Por não ser um espaço observado democraticamente. Pode ser. Porém, todavia, contudo, etc., a vida que segue, né? Então, parabéns aos homenageados de ontem. Teve uma grata satisfação de ver o seu Eletro, faz muitos anos que eu não o via. Conheço ele, que desde criancinha já é acostumado ali com ele, o trabalho que ele fazia ali na Vila Nova, né? Então, parabéns aí, nosso amigo Wagner, o Dedé, a Débora, né? Ao Fábio, os filhos aí, as noras, os genros, e grande abraço aí a todos, né? A Edne também foi homenageada. Sim. E algumas pessoas que estavam sendo homenageadas, parabéns aí pela homenagem. E a Câmara estava quente ontem, mas não quente porque estava colorado, quente porque o ar-condicionado não estava funcionando. E aí muita gente tirou o paletó, e uma situação que a gente precisa olhar com... Mas eu sei que a Câmara tem algumas dificuldades, mas o orçamento não é o problema, né? Então, espero que a nova presidência aí consiga sanar esse problema.
Sim, sim. Tenho fé em Deus, né? Fé em Deus. Se Deus quiser. É desconfortante, né? Para um É um lugar convidado. fechado, devido à câmera, tem a acústica tem todo um controle, né? E aí tem as paredes são almofadadas, quer dizer, tem tudo uma espuma, isso aumenta ainda mais o calor, o ambiente, quer dizer, tudo É desconfortante. é desconfortante. Você estar ali dentro com esse tempo abafado sem uma ventilação adequada. E a paciência vai embora, né? Sim. Vai embora. Então, Sim. há uma organização uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais situada. Eu tenho certeza que a presidência vai dar um jeito nessa questão do ar-condicionado. Queira Deus que sim. É necessário. 10 horas mais 34 minutos. Estamos chegando ao finalzinho do Virtual News de hoje. Vamos para as dicas? Tem dica, Maria Clara? Hoje tem intervalo, surgindo intervalo novo hoje. Está sem microfone aí? Eu tenho um microfone ali. Ó. Eu acho, Márcio, que antes da gente terminar, eu queria parabenizar os aniversariantes do sábado, dia 15, do domingo, dia 16, que eu acabei passando em branco aqui com o Márcio. E eu quero aproveitar, André, parabenizar os aniversariantes de hoje, 14 de abril. Um grande beijo para vocês, muita luz, muita saúde. Quero dar um beijão pro meu sobrinho que fez aniversário ontem, Cauã Santos, que está lá na Áustria agora, jogador de futebol, jogando na Áustria, e dar os parabéns para minha cunhada, Luciana Duarte, que está lá nos Estados Unidos curtindo os 2 netinhos dela e o 3º netinho que está chegando agora. Beijo para vocês. Legal, parabéns aí pro pessoal. Lembrando, né, hoje é dia 14, 15 e 16. 14, 15 e 16. 16. Pois é, passou Páscoa, agora o negócio anda. Semana que vem tem um feriadinho que é dia 21, né? 21, sexta-feira, feriado. Dia 21. Adorei. Adorou, né? Não vamos falar sobre feriado. Feriado, sexta-feira não deve ter news. 10h35. Maria Clara, o que tem no intervalo hoje? Tá subindo o dica hoje? O intervalo. Ok. No intervalo de hoje, nós vamos ter O Soldado que Não Existiu, que fala sobre uma estratégia da inteligência britânica durante a Segunda Guerra Mundial. É um filme super legal, super interessante, que sai muito da caixinha, assim, né? E temos também lançamentos no cinema. A gente tem Dungeons and Dragons, que foi ao ar... que estreou ontem nas telonas. Temos o filme do Mario, temos também, para quem gosta, o Exorcismo do Padre e assim por diante. É interessante falar que o Cine Roxy daqui da cidade de Cubatão tá com a seção lojista. Então, ontem, se eu não me engano, tava R$6 e hoje, sexta-feira, dia 14, tá R$7. Então, é só levar o papelzinho ou, inclusive, levar uma foto que vale para quantas pessoas estiverem com você. E aí você paga só R$7 para aproveitar esses filmes nas telonas. Cubatão, Roxy Cubatão, lojista, hoje é sessão lojista, R$7. O que tem em cartaz? Tem John Wick, tem também Shazam, deve ter um... Então, na verdade, no daqui só tem o Exorcismo do Padre, Mario e o Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons e Mario ainda tem 3 horários. Legal. Né? De tarde agora, 5 horas, 15 e alguma coisa, às 18 e às 20h20, se eu não me engano. O Dungeons and Dragons não é animação, né? É o filme. Não, é o filme. Gente, eu quero ver, eu sou apaixonado. Pra quem não sabe, Dungeons and Dragons é a Caverna do Dragão. Então, e inclusive tem um intervalo sobre Dungeons and Dragons. Não é. Ele é no universo. Ele é no universo do jogo de RPG. Ele faz parte, inclusive vai ter um easter egg de A Caverna dos Dragões lá na parte do labirinto, mas não é sobre a Caverna dos Dragões. Nossa, olha, então só, não tem. Vai... Nossa, eu vou ficar surpreso, então eu tô curioso pra ver. Opa, ó, tem sessão hoje, hein? De repente. Bom, eu vou dar a dica aqui, Ponto Cego, uma série que eu comecei a assistir na Netflix, que está show, espetacular, muito dinâmica, vai se desvendando toda uma situação. Não vou dar muito spoiler não, acessa lá que vale a pena. A minha dica é rapidinho, é só uma que eu trouxe, eu acho bem interessante para quem estiver em Santos hoje. Começou agora de manhã às 10 da manhã. E quem estiver ali no Centro Histórico de Santos, quiser dar uma parada na Bolsa do Café, tá rolando o Fórum Brasileiro de Turismo Histórico Cultural. Eu acho que é uma boa pedida. Esse fórum vai ficar o dia inteiro ali e é bem legal que eles trazem histórias e uma conversa bem legal sobre a cultura de Santos, sobre a história da cidade, sobre o turismo linkado à cultura. Então vale muito a pena para quem estiver por aí passar na Bolsa do Café, que por si só
dispensa apresentações. Dia do café, Bolsa do Café, Bolsa do Café. Evento do café. Exatamente, E é uma aí? boa pedida. E nós agradecemos aqui. Encerrou, Maria Clara? Dicas? É isso. Dica de hoje. Tome café hoje. É isso. Só pra quem gosta, né? Estreou, eu não lembro se foi ontem ou anteontem, a HBO colocou um teaser da nova série do Harry Potter. Já são 7 temporadas confirmadas. E aí o mundo Potterhead ficou enlouquecido. E eu super aconselho quem gosta a assistir nas redes sociais e no YouTube da HBO Max o novo teaser da série. Tá aí, as informações. 10h35. Estamos chegando ao finalzinho do Virtual News dessa sexta-feira. Fim de semana chegando, com chuva não, divirta-se. Fique em casa, passeio, sofá, pipoca, streaming, TV, filme. Fique à vontade, aproveite da melhor forma possível. Seja feliz e faça os outros felizes também, né? Se não fizer feliz, também não atrapalha a felicidade de ninguém, que já é uma grande Já ajuda. ajuda bastante. Ajuda bastante. Agradecendo a André, agradecendo a Maria Clara, daqui a pouquinho está no site, nas redes sociais, e os drops vão estar circulando também no Facebook, os cortes das edições aqui dos Assuntos no News, para que você possa acompanhar, e também na íntegra, né, André? Perfeito. É uma novidade. É isso, obrigado por estar aí acompanhando a gente até agora. Um grande beijo, bom final de semana mais uma vez e tchau. Fique com Deus e até segunda-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser.